Então a pergunta do nosso vídeo de hoje é como calcular a velocidade média? Bom, é fato que em diversas situações é necessário saber a velocidade média, principalmente aqueles que andam mudando de rota ou frequentemente andam sempre viajando. Então, esse vídeo de hoje tem como objetivo mostrar de forma prática como a gente pode fazer o cálculo da velocidade média, e a situação prática que a gente vai utilizar é como funciona um radar. Ou seja, é impressionante a simetria e a precisão na qual os radares trabalham. Muitas pessoas ainda têm dúvida como funciona esse aparelho responsável por evitar acidentes em todo o mundo. O radar é uma ferramenta, então, utilizada para fazer cálculo de média, onde as informações dos sensores vinculados a um veículo está relacionado ao cálculo da velocidade média. Então, eu vou mostrar para vocês como o radar funciona, utilizando então como princípio o conceito de velocidade média. A gente sabe que um radar, então, tem a estrada, né? O radar, ele está desse lado aqui. Como é que funciona o radar? Não sei se vocês já perceberam, mas a maioria das vezes existe duas marcações no chão, onde está um radar em uma determinada rodovia. Eu vou chamar então esse aqui de A e esse aqui de ponto B. Esse intervalo aqui, ó, ele é construído antes mesmo, aliás, ao mesmo tempo, quando já é construído o radar, é feito essas duas marcações, que na verdade são dois sensores. Então eu tenho uma marcação A e uma marcação B. Como é que o radar funciona? A maioria dos radares, essa distância aqui, ó, é de 10 metros. Então, ó, essa é uma informação importante. A distância entre A e B, na maioria das rodovias, é de 10 metros. Bom, eu sei que é 10 metros. O radar, ele vai medir o tempo que o carro passa deste ponto, ou seja, do ponto A até o ponto B. Vamos lembrar uma situação importante. A gente sabe que o conceito de velocidade média é velocidade média igual a delta S dividido por delta T. Essa é a equaçãozinha que calcula a velocidade média. Então o delta S é a variação de distância e o delta T é a variação de tempo. No caso do radar, a gente sabe que a maioria dos radares, a velocidade média, para você não ganhar a multa, tem que ser de 40 km por hora. Então, a velocidade média já temos definida anteriormente. O delta S no caso do radar, delta S a gente viu também que vale, a maioria dos radares, né, tem uma distância entre o ponto A e B, certo? Esse que a gente mostrou aqui, entre o ponto A e B, a maioria deles funciona com delta S igual a 10 metros. Essa é uma outra informação importante para a gente então conseguir resolver esse problema. Bom, vamos substituir então na equação. A gente sabe, pelas informações que a gente tem, a gente sabe que a velocidade média para um radar comum é de 40 km por hora. A maioria deles utiliza isso como princípio de base. Então, 40 km por hora igual, eu estou substituindo naquela equaçãozinha da velocidade média, né, pessoal? Nessa equação aqui, ó. Então, no lugar do VM, eu estou colocando 40 km por hora. Certo? No lugar do delta S eu vou colocar 10 metros, então aqui vai ser 10 metros, dividido por aquilo que o radar calcula, que é o delta T, que a gente ainda não tem. Bom, fazendo algumas transformações importantes, eu vou colocar tudo em metros por segundo. Então, 40 quilômetros, a gente sabe que é 40 mil metros, então eu vou colocar aqui, ó, 40 mil metros, dividido... Uma hora a gente sabe que tem 3.600 segundos, então por 3.600 segundos, vou colocar o S aqui também, igual a 10 metros, que a gente já tinha, dividido por delta T. Então, resolvendo essa equação, né, uma equação, então multiplica em x. Para quem sabe aí a equação sabe que a gente tem que multiplicar em x para resolver esse tipo de situação, então fica o seguinte... 40 mil vezes delta T igual a 10 vezes 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Então, resolvendo isso, é uma equação, né? Então, eu tenho 40 mil vezes o delta T, que eu quero encontrar,
igual a 10 vezes 3.600 é 36.000. Então, uma multiplicação, então a gente sabe que se está multiplicando numa equação, a gente divide para resolver. Então, eu quero encontrar o ΔT igual a 36.000 dividido por 40.000. Deixa eu colocar aqui 40.000, igual. Essa divisão, pessoal, vai ser aproximadamente 0,9, que seria 0,9 segundos. Eu vou arredondar para 1 segundo. Então, a gente acabou de resolver essa equação e encontrou como conclusão o segundo. O que isso significa, pessoal? Bom, o nosso radar, como a gente viu, ele está baseado para a divisão, né, das velocidades, para saber se tu vai ganhar multa ou não, a gente sabe que é 40 km por hora, como a gente definiu anteriormente, certo? Então, vou deixar aqui, 40 km por hora. Naquele intervalo A e B, que a gente viu antes da rodovia, ele tinha 10 metros. Então, significa o quê? Se o ΔT, que é calculado pela lombada eletrônica, certo? Se o ΔT for igual a 1 segundo, isso significa o quê? Que o carro passou a 40 km por hora. Se ele passou 40 km por hora, ele demorou 1 segundo, como a gente viu, então tá ok, o carro passou, não levou nenhuma multa, tá tudo certo. Se o ΔT for maior do que 1 segundo, isso significa o quê? Se ele demorou mais de 1 segundo, então a velocidade média vai ser menor do que 40 km por hora. Então, se ele demorou mais do que 1 segundo, a velocidade média dele é menor do que 40 km por hora, então também está ok, ele não vai ganhar a multa, porque a velocidade dele poderia ser de 40 km por hora e ele andou menos do que essa velocidade, né? Andou a 30, 35 km por hora, que não tem problema, então ele não vai ganhar a multa. Porém, se a lombada eletrônica perceber que o ΔT for menor do que 1 segundo, isso significa o quê? Que a velocidade média foi, nesse intervalo, maior do que 40 km por hora. Isso significa o quê? Que nesta situação, ou seja, na situação em que o ΔT, calculado pela lombada eletrônica, for menor do que 1 segundo, significa que o carro, nesse intervalo, estava com a velocidade média maior do que 40 km por hora, ou seja, nessa situação, então, o motorista levaria uma multa. A gente sabe que na prática não é bem assim porque existe um intervalo de tolerância, né? Mas supondo que esse intervalo não exista, ou seja, se a pessoa andar acima de 40 km por hora, ela vai levar multa, e se ela andar abaixo de 40 km por hora, ela não vai ser multada. Então, a interpretação do cálculo do tempo feita pela lombada eletrônica é exatamente essa que a gente mostrou. Então, se a lombada eletrônica perceber que você demorou 1 segundo para fazer o intervalo, significa que você cruzou a lombada eletrônica 40 km por hora. Se você demorar mais do que 1 segundo, se ela perceber isso, a lombada eletrônica, significa que a tua velocidade média naquele intervalo foi menor de 40 km por hora, isso não tem problema nenhum, então você não vai ser multado. Porém, se o ΔT for menor do que 1 segundo, a lombada eletrônica vai perceber que a sua velocidade média naquele intervalo era maior do que 40 km por hora, então nessa situação, aí sim, você levaria uma multa sem sombra de dúvidas. Beleza, pessoal? Então esse foi mais um exemplo da matemática prática para a gente entender também um pouquinho como funciona a velocidade média, que é um cálculo bem clássico dentro da física, e também entender como, uma curiosidade, como as lombadas eletrônicas funcionam efetivamente. Um grande abraço, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos e até mais!